Olá, tudo bem com você? Você é torcedor e torcedora de várias equipes do futebol do Brasil, tudo bem? Bom, espero que sim. Neste vídeo, meus amigos e minhas amigas, vamos falar sobre o Luiz Felipe Scolari, que não é mais o técnico do Grêmio. E também importa muito que a gente faça uma reflexão sobre a importância do Luiz Felipe Scolari hoje como técnico de alguma equipe de futebol do Brasil. O Luiz Felipe ainda é técnico de futebol para os grandes clubes do futebol do Brasil? Ainda serve? O Filipão ainda pode ser um técnico interessante para uma equipe grande que está precisando de um treinador, no sentido de chegar e apagar o fogo, ser bombeiro, no sentido de chegar e gerar uma qualidade técnica para a equipe, em todos os aspectos possíveis, gente. A partir de tudo aquilo que você imaginar. O técnico seria interessante, por exemplo, para ser um técnico tampão, para ser um técnico bombeiro, para ser um técnico para gerar jogo, para potencializar, encorajar o elenco do vestiário, para ser um motivador, enfim. Em todos esses sentidos e em muitos outros, não destacados aqui, não lembrados por mim. O Luiz Felipe Scolari ainda é um técnico competente para algumas dessas ações que a gente pensa quando o nome dele é cogitado no seu clube do coração. Bom, vamos falar disso então, mas antes eu queria dizer para você que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, que é uma empresa mundial de bookmaker. Uma empresa aí que patrocina Liverpool, Barcelona e muitas outras equipes no futebol mundial. A 1xBet está em todas as competições, como Liga Europa, Champions League, eliminatórias europeias, sul-americanas também, nas competições aqui da Conmebol, Libertadores, enfim. Também nos campeonatos brasileiros. Hoje teremos, em especial, um jogo muito importante, que é o São Paulo visitando o Cuiabá, lá na cancha do Dourado. É muito importante o jogo para o São Paulo e também para as próprias pretensões deste clube novo no futebol do Brasil, que é o Cuiabá. Você vai encontrar esse jogo também na página do 1xBet, como outras partidas também. Se você ainda não é cadastrado no 1xBet, use o link que está na descrição desse vídeo e cadastre-se. E quando você se cadastrar, utilize também o código promocional 1xJosa, de maneira que você possa dobrar o valor da sua aposta. Cadastre usando o link aí, gente, para dar uma força aí pro canal também, tá? Para dar uma força para a mídia alternativa, para o meu trabalho. É muito importante, se você realmente não é cadastrado, que você cadastre usando o link que está na descrição desse vídeo, tá bom, gente? Bom, o Luiz Felipe Scolari é técnico de futebol ainda para uma equipe competitiva. Ele pode ser um técnico interessante. Ele não é um técnico muito superestimado em função do trabalho, em razão dos trabalhos que ele teve nos últimos anos. Afinal de contas, o Filipão serve ou não serve hoje para um clube de futebol aqui no Brasil? Vamos lá, minha gente, para mim não serve mais. E acho que o Filipão tem que pensar seriamente, com 72 anos de idade. Chega, Filipão. Chega, Filipão. Chega, vai cuidar, dos seus netos, curtir a vida, utilizar ainda um pouco da fama e do prestígio que você ainda tem no coração de alguns torcedores, notadamente nos torcedores do Grêmio. Se é que isso ainda existe. Porque o torcedor do Palmeiras já não suporta mais ouvir o nome do Filipão. Muitos torcedores, evidentemente. Tem alguns que têm por ele um certo carinho ainda. Mas por certo também que muitos torcedores do Grêmio já não conseguem mais, não querem mais saber do Filipão. Entende? Foi o que ele fez quando ele volta para o Grêmio. Por que ele volta para o Grêmio? Ele disse, é impossível recusar um convite do Grêmio. Tá aí o que você queria, Filipão. Precisava disso. Precisava voltar para o Grêmio, precisava voltar para o Palmeiras. Depois da seleção brasileira, não era o momento de se aposentar. Depois daquele vexame, do 7-1, inclusive. Ao que se deve ainda a busca, contudo, de clubes de futebol, de dirigentes dos nossos clubes, a um técnico como o Luiz Felipe Scolari, gente. Ao que se deve. Também não há incompetência do técnico. O Bolzan, quando vai buscar o Filipão, ele não está realmente se escondendo através de um técnico como o Filipão. O Filipão não é uma tentativa de mascarar o seu próprio trabalho e a sua própria incompetência. Porque, vamos combinar que o Bolzan foi um presidente muito importante para o Grêmio em vários aspectos. Mas é um cara que realmente entende muito pouco de futebol. Depois da passagem do Filipão pelo Grêmio, depois do 7-1, ele vai treinar justamente o Grêmio. Tem uma passagem ruim pelo Grêmio. Muito ruim. Ali já não ficou claro o que era o Filipão, que o Filipão já não era mais, não podia mais ser esse técnico para o Grêmio. O Filipão acaba saindo de uma maneira muito lamentável daquele Grêmio. Não diria propriamente pela porta dos fundos, evidentemente, mas nem agora ele sai pela porta dos fundos do clube para o qual ele foi tão importante. Mas ele saiu muito mal naquela ocasião. Muito mal mesmo. Muito mal, desprestigiado, com o elenco aparentemente desgastado também com a presença dele, com o comando dele, com as exigências públicas que ele fazia naquele momento.
E agora é mais ou menos parecido, ele não conseguiu fazer uma equipe com um elenco realmente muito bom jogar bola. Ele não conseguiu, mas ele não consegue mais. Então, ao que se deve as conquistas do Filipão? Houve um tempo em que o técnico motivador aqui no país se via para alguma coisa. O que a gente precisa entender é que isso já não presta mais, gente. Não serve mais. Ser motivador já não pode ser mais um elemento tão importante no técnico, né, de maneira que ele possa ser contratado para uma equipe por causa disso. O Filipão, ele tem essa questão da motivação, um cara que todo mundo lembra, ele vai consertar vestiário, é um cara que vai domar o vestiário e tal. Será que isso existe mesmo nos dias atuais? Será que isso existe? Será que ainda é possível pensarmos dessa forma as coisas? O Filipão foi convidado para trabalhar no Cruzeiro. E a maior mentira que foi contada, a palavra é mentira, gente. A maior mentira que foi contada da passagem dele do Cruzeiro foi que ele fez um bom trabalho, porque ele manteve o Cruzeiro na segunda divisão. Para com isso, gente. Para com isso. Será que tem torcedor do Cruzeiro que acredita nisso mesmo? O Filipão não chegou no Cruzeiro para trabalhar de graça, gente. Ele chegou no Cruzeiro para ganhar um salário muito bom. Enquanto funcionários não ganhavam salários no Cruzeiro, o Filipão ganhava o salário dele. Né? Ou pelo menos ganhava muito mais do que outros funcionários ali do clube, né? E jogadores também. Fez um trabalho pavoroso. Aquele Cruzeiro com qualquer técnico que fosse, com interino, né? Com o técnico anterior que estava na equipe, qualquer técnico não cairia para a Série C, gente. Não cairia. E o Filipão não fez um trabalho muito melhor do que os seus antecessores naquele Cruzeiro. De forma nenhuma. Mas ficou essa mentira contada que todo mundo acreditou, porque há sim muita boa vontade com o Filipão aqui no Brasil. Ficou essa mentira contada de que ele fez um bom trabalho. E ele sai, inclusive, de boa, achando que ele mesmo tinha feito um bom trabalho. E todo mundo acreditou nisso. Foi um trabalho horroroso no Cruzeiro, porque ele era uma referência não para manter o Cruzeiro na segunda divisão, era uma referência de técnico importante, que trabalhara em muitos lugares, e que poderia tirar o Cruzeiro daquela situação, promover o Cruzeiro à primeira divisão. Ele não conseguiu, é claro que trabalhar no Cruzeiro não é fácil para nenhum outro, nenhum técnico. Mas ele foi contratado justamente por isso, porque em tese ele é um técnico muito importante para um clube que tem muitos problemas. Para mim, ele não é um técnico hoje importante para clubes que têm muitos problemas, para clubes que têm problemas pequenos, problemas médios ou problemas quase invisíveis. Porque ele já não é mais um técnico de futebol, ele já está aposentado. Ele não percebeu ainda. Agora, eu acho que é uma grande, desculpe-me o termo, uma grande pilantragem, digamos assim, malvadeza, para ficar mais gentil, do Romildo Bolzan ou de outros dirigentes, mas no caso do Romildo ainda pior, buscar o Luiz Felipe Scolari e não entender que ele já está aposentado. Porque o Luiz Felipe parece que tem um problema, ele não desiste. E aí cabe àqueles que têm carinho pelo Luiz Felipe, né, de não chamá-lo mais para trabalhar. Ele foi muito importante para a história do Grêmio, apesar da passagem dele muito ruim pelo Grêmio, né, antes de ir para o Evergrande, depois do Brasil 2014, apesar daquela passagem muito ruim, ele tem uma história importante no Grêmio. Seria muito interessante, muito honesto da parte dos dirigentes não chamar mais o Filipão porque se ele corre o risco de fazer um trabalho ruim, isso vai mexer também com aquilo que ele construiu no Grêmio lá no passado, né, alguns anos atrás, né, mais de 20 anos atrás. Então foi também, da parte do Romildo Bolzan, um grande erro, também por não considerar que o Filipão era um ídolo para muitos torcedores, principalmente das antigas. Mas o Romildo, assim como ele se escondeu atrás do Renato, né, e o Renato mascarava a incompetência dele, né, ele busca o tempo inteiro se esconder atrás de outro técnico. Né, Thiago Nunes não foi esse técnico. E ele foi atrás do Filipão. Vamos analisar aqui a situação. Primeiro, por que se você está falando que o cara não é bom, por que ele ganhou tanto título na carreira? Gente, no passado eram esses caras que ficavam no comando das grandes equipes. Então você tinha, por exemplo, Celso Roth, Joel Santana, né, Luiz Felipe, Mano Menezes. Então eram esses caras que estavam nos grandes clubes do futebol do Brasil. Os títulos sempre iam para esses grandes clubes. Eram sempre eles os mesmos técnicos. Quando o Filipão não estava no Grêmio, estava, por exemplo, no Palmeiras. Quando não estava no Palmeiras, estava em outra equipe. Né? Tava no Cruzeiro, enfim, ele ficava nessas equipes. Então sempre um título ia para uma equipe dessa. E quando ele não estava no Palmeiras, por exemplo, o Celso Roth estava, por exemplo, né? Quando o Celso Roth não estava no Palmeiras, estava, por exemplo, no São Paulo, né? Quando o Celso Roth não estava no São Paulo, estava, de novo, por exemplo, estou pegando um exemplo aqui, no Flamengo, no Fluminense. Então os títulos sempre iam para esses caras. Quando o Joel não estava no Flamengo, estava no Flu, né? Estava aqui no Clube Paulista também, entende? Então eles ganhavam mesmo. No fim das contas, até que em alguns aspectos eles podiam ser interessantes, mas na maior parte do tempo, o que prevalecia era a qualidade dos elencos. Claro que tivemos bons técnicos no passado, desses nomes aí que, né, alguns inclusive já estão aposentados, como Luxemburgo, que já foi um técnico bom, muito bom, hoje também está aposentado, ninguém percebeu. Está agora fazendo um trabalho no Cruzeiro que já tem torcedor no Cruzeiro achando que está bom. É impressionante.
Ele não vai subir o Cruzeiro e vai sair também do Cruzeiro como um cara que não levou o Cruzeiro para a Série C, então tá muito bom. É outro técnico que não é referência para mais nada. O Filipão, depois de 2014, ele volta para o Grêmio, foi muito mal no Grêmio, ele vai para o Evergrande, lá na China, ganhou o título lá. Qualquer um ganharia, gente, bastava não atrapalhar. Era um clube que tinha um orçamento absurdo. Se você juntasse os 10 primeiros times da tabela atrás do Evergrande, não dava o orçamento do Evergrande. Era um negócio assustador. Qualquer um ganharia. Tanto é que aqueles que estavam antes do Filipão ganharam títulos para essa equipe chinesa, aqueles que substituíram o Filipão também ganharam. Qualquer um ganhava. Aí volta para o Brasil, para o Palmeiras, né? Que também no Palmeiras há dirigentes que gostam de se esconder atrás dos técnicos, faz um trabalho pavoroso, e ninguém vê isso. O campo fala, ó, é isso que é hoje esse profissional. O campo desenha isso para quem quer ver, mas mesmo com o desenho que o campo mostra, o dirigente não gosta de olhar para esse desenho. Mesmo com aquilo que o campo grita, o dirigente não escuta o que o campo está falando ou gritando. Entende? Aí depois do Palmeiras faz um trabalho ruim, aí vai para o Cruzeiro, faz um trabalho ruim, aí ele volta para o Grêmio, para fazer esse trabalho pavoroso no Grêmio, gente. 21 jogos, 63 pontos disputados, né? Ganhou 21, perdeu 42. É impressionante. Como é que tem aí 30%? O Grêmio teve menos posse de bola do que quaisquer outras equipes no futebol do Brasil, porque o Filipão não sabe propor jogo, não sabe. O Filipão é de uma escola que é uma escola reativa, sempre foi. Porque o Filipão, Mano Menezes, Tite, esses caras todos, dá uma direção do Rio Grande do Sul. Eles têm origem, em sua maioria, em clubes pequenos do Rio Grande do Sul. Que é clubes que jogam contra os clubes grandes com medo, jogando na defesa. É um futebol reativo e que não sabe armar equipes para serem protagonistas. Para serem, por exemplo, para terem posse de bola. Mas quando ganha, quando ganha, por exemplo, quando a equipe pequena? É porque às vezes a força do elenco faz até com que a equipe tenha mais posse de bola. A força do elenco. E muitas vezes não é o técnico. É esse futebol reativo que pode ser muito interessante em vários aspectos, mas também não pode ser tão priorizado e tomar conta das ideias no futebol brasileiro como vem acontecendo há muito tempo. E dessas ideias e desses técnicos, os técnicos novos surgiram, se apoiando neles, tendo-os como referência, e olha o que a gente tem no cenário do futebol do Brasil. Olha a decadência dos técnicos do futebol do Brasil. Aí o Filipão, por exemplo, ele tem nesse Grêmio menos posse de bola do que quaisquer equipes, teve menos posse de bola do que a LDU nos 2 jogos. Teve um jogo contra a Liga que o Grêmio teve 24% de posse de bola, gente. É absurdo um negócio desse. Foi eliminado da Sul-Americana pela Liga, teve posse de bola contra pouquíssimas equipes aqui no futebol do Brasil, num campeonato. Né? Uma delas foi o Flamengo do Renato Gaúcho. Renato, hein? Renato, em um dos confrontos pela Copa do Brasil, o Grêmio teve mais posse de bola do que o Flamengo do Renato. E o Renato é outro, né? Que tem um elenco aí fantástico e às vezes é um técnico reativo também. Né? Ao contrário do que foi no próprio Grêmio. Né? Agora, o Filipão, né, ele é um técnico, por exemplo, que não consegue responder mais, de forma nenhuma, e ninguém tá vendo isso. Então o melhor é ele se aposentar. E agora, quais são os nomes que poderiam chegar no Grêmio? Falam aí, por exemplo, do Tique Arce, que é um outro medroso, retranqueiro, não joga nada, não sabe propor jogo, não sabe armar equipe para ser... E que tem trabalhos horrorosos. Qual é a lógica desse nome estar ligado ao Grêmio? No passado teve história com o Grêmio. Para, gente! Mano Menezes, olha pro trabalho do Mano Menezes, olha o que ele vem fazendo. E outros grandes técnicos aí também que só tem nome. Agora, o Grêmio tem que fazer o que nesse momento? Eu acho que o Grêmio tem que pensar em qualquer técnico que seja apenas para ficar até o final do ano. Talvez alguém da própria comissão técnica. Até o final do ano, porque não tem mais jeito. E não pode propor um contrato de 2 anos, de 1 ano para um novo técnico. Seja ele quem for. Agora o Filipão, se aposenta, Filipão. Se aposenta para preservar o que você fez de bem na sua carreira. Se aposenta, chega, Filipão. Assim como também basta para os dirigentes brasileiros buscarem técnicos como o Filipão, que já não entrega absolutamente nada para o próprio futebol brasileiro. É isso.